the source of life, justice and love. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, a princípio, eu quero ler com vocês a partir do versículo 19, tá? Obrigado. João capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte, a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Até aqui, depois a gente vai ler mais alguns versículos. Irmãos, eu quero tirar aqui para a gente, nessa noite, algumas lições bem práticas, né? Nesse capítulo 1 de João, né, a gente tem a primeira parte aí, não é, do versículo 1 até o versículo 14, que fala de Jesus, né, como o verbo, né, como o verbo eterno de Deus, como Logos, como a palavra de Deus, a palavra que se fez carne. E também temos aí o testemunho de João Batista, dos versículos 15 a 18, mas eu quero aqui a partir do versículo 19 até o final do capítulo 1, até o versículo 51, não é? Eu quero extrair aqui algumas lições, como eu falei, bem práticas para nós, a partir desse texto, e nós vamos começar então por esses versículos que a gente leu aqui, gente, olhando primeiramente para João Batista, né? É interessante você ter em mente que quem escreveu esse evangelho foi João, né? Tanto que o evangelho se chama Evangelho de João. Foi João o apóstolo, né? Quem escreveu o evangelho foi João o apóstolo, João que era um dos 12 discípulos de Jesus. Agora, João o apóstolo começa o evangelho dele, já logo no primeiro capítulo, falando de João o Batista, né? Então são dois Joões diferentes, né? Existe isso no plural, Joões? São dois Joões diferentes, tá? Então, o João o apóstolo, ele começa dando testemunho de João o Batista, né? João Batista, aquele que batizava. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto que a gente começou lendo aqui com vocês, é a consciência que João Batista tinha de quem ele não era
e a consciência que ele tinha de quem ele era. Não é? Vou explicar. Mas isso aqui é uma lição já que a gente pode tirar para nós. Porque, né, eu separei aqui 5 lições para a gente nessa noite. A primeira é essa aqui. É necessário que tenhamos consciência de quem nós somos e de quem nós não somos. Porque isso, irmãos, é uma coisa que é uma libertação para a gente, sabia? Quando você entende quem você é e quem você não é. Porque você não vai tentar ser, quando você tem consciência de quem você é e de quem você não é, então você não vai tentar ser o que você não é. Não é? Enfim, então, João Batista, ele teve essa consciência aqui, porque a Bíblia diz, né, que você viu aí, nós lemos, que os sacerdotes e os levitas de Jerusalém enviaram representantes para falar com João Batista, para perguntar: quem és tu? Porque João Batista, ele surgiu, né, com um ministério muito, um ministério muito evidente, né? Irmãos, João Batista, ele pregava, inicialmente ele pregava no deserto. A Bíblia diz que ele pregava no deserto, né? E as pessoas iam para o deserto para ouvir o que João Batista tinha a dizer. Sabe quando começa, né, vai falando, um vai passando para o outro, né, o que tá acontecendo e tal, e as pessoas começaram a sair das cidades, dos vilarejos, das aldeias, para irem lá no deserto, onde João estava pregando, para ouvir o que ele estava falando, né? E aí ele começou a batizar também. Então, assim, João começou a fazer um movimento, não é, que começou a chamar a atenção das pessoas. Eu até costumo brincar, né? Às vezes eu falo, você vê, a gente está na cidade, nós os pastores modernos, né? A gente está na cidade e não consegue atrair o povo para vir ouvir a mensagem. E o homem estava no deserto e o povo saía da cidade para ir no deserto ouvir a mensagem de João Batista, né? Então isso começou a chamar a atenção das pessoas, começou a chamar a atenção dos líderes religiosos em Jerusalém, dos sacerdotes, né? Dos líderes religiosos. E aí então esse pessoal mandou representantes até João Batista para perguntar: quem é você? Não é? Ele começou a ficar em evidência, então as pessoas queriam saber: quem é você, afinal de contas? Não é? E o versículo 20 diz assim, ó: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Por quê que João disse isso? Porque havia a expectativa da vinda do Cristo, não é, gente? Se você estudou as escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber que lá no Velho Testamento nós temos várias profecias de que Deus ia enviar o Cristo, né? A palavra Cristo quer dizer o ungido, né? O Messias, o Cristo, o ungido. Havia várias profecias, e a gente entende que essas profecias, elas se cumpriram em Cristo, né? Em Jesus Cristo, né? E Jesus é o Cristo. Então essas profecias da vinda do Messias, do Cristo, do ungido, elas se cumpriram em Jesus. Mas o povo vivia na expectativa da vinda do Cristo. Então quando João apareceu, né, fazendo todo aquele movimento, pregando, batizando, as pessoas até ficaram pensando: será que ele é o Cristo? E foram perguntar para ele: quem és tu? E ele disse: eu não sou o Cristo. Né? Como se, você vê que o texto fala aqui, ele confessou e não negou. Confessou, quer dizer, é como se a Bíblia dissesse que João Batista, ele quis deixar bem claro: olha, eu não sou o Cristo, não sou. Então, João Batista, ele tinha consciência de quem ele não era, certo, irmãos? Ele sabia quem ele não era. E aí perguntaram: mas então quem você é? Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Então quem você é? Diz para a gente quem você é, não é?
E aí ele responde com um texto que está no livro do profeta Isaías, quando ele diz, não é? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, é como se João Batista tivesse dito o seguinte, ó, eu estou aqui para cumprir uma profecia que o profeta Isaías fez, né? Veja que o profeta Isaías, entre tantos outros profetas do Velho Testamento, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias. Mas o profeta Isaías, particularmente, também profetizou sobre a vinda, né, da voz que clamaria no deserto, da voz que prepararia o caminho do Senhor. Então João Batista, ele sabia que ele era um arauto, ele era aquele que proclamava a chegada do rei. Sabe, irmãos? Antigamente, na época dos reis, existia essa figura, né? O arauto, aquele que anunciava que o rei estava chegando, aquele que anunciava que o rei estava entrando na sala do trono, ou estava chegando em um determinado lugar. Então João Batista, ele tinha consciência que o papel dele era ser a voz que clamava no deserto, aquele que endireitaria o caminho para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias. Então ele tinha consciência de quem ele não era, e ele tinha consciência de quem ele era. Ou podemos inverter, ele tinha consciência de quem ele era, e ele tinha consciência de quem ele não era, não é? Isso é muito importante, irmãos, né? Porque veja que João Batista, né, de repente, ele era um ser humano, né? Ele poderia até, não sei se ele passou por essa tentação, né, mas ele poderia até ter falado, vou aproveitar aqui, né, essa situação, né? É igual aqueles desenhos animados que a gente vê, né, que aí o personagem lá, ele chega lá numa tribo, lá num lugar, aí o pessoal pensa que ele é o rei, né, um rei, alguma coisa. Aí ele aproveita, né, aproveita ali, né, aquela recepção. João Batista podia ter, de repente, né, caído nessa tentação de falar, não, eu sou o Messias mesmo, eu sou o Messias. Mas não, ele tinha uma consciência exata de quem ele era e de quem ele não era. Então, irmãos, isso aqui é algo para nós, né? É muito importante. O apóstolo Paulo, se não me engano foi o apóstolo Paulo que escreveu, não pense ninguém a respeito de si mesmo mais do que convém, não é? Não pense ninguém a respeito de si mesmo mais do que convém. A gente tem que ter, irmãos, nós temos que ter uma visão bem realística e honesta de quem nós somos e de quem nós não somos. O nosso grande problema, você quer ver o ser humano entrar em crise existencial, emocional, é ele querer ser, ou aparentar ser uma coisa que ele não é, que ele não foi chamado para ser, e que ele não é em essência. E outra coisa, é a pessoa não assumir aquilo que ele é, não é? Porque, o que acontece? Às vezes, você tem os dois extremos. Você tem aquelas pessoas que se acham, né? Como a gente fala, né? Se acha, né? Se acha a última bolacha do pacote, né? Ele não é tudo aquilo que ele acha, mas ele se acha. E vai chegar uma hora que vai dar uma crise. Por quê? Porque ele não vai conseguir manter isso, ele não vai conseguir ser aquilo que ele não é. Então ele vai entrar em crise, não é? E o outro extremo também acontece. Acontece o outro extremo de que a pessoa, ela tem valor, porque todos nós temos valor diante de Deus. Amém, irmão? Só que a pessoa se deprecia. A pessoa se deprecia, não é? Ela termina, ela não, se a gente não deve pensar a nosso respeito além do que convém, a gente também não deve pensar a quem, né? Porque tem pessoas que se depreciam, elas não assumem aquilo que elas são, porque Deus tem um papel para nós, irmãos. Amém, irmãos? No plano, né, da redenção, no plano de Deus, na obra de Deus, Deus tem um papel para cada um de nós, e o papel que cada um de nós desempenha é importante. Agora, a gente não pode
não é, querer ser aquilo que nós não somos em essência, e aquilo que Deus não nos destinou a ser. Mas a gente não pode deixar de ser aquilo que nós somos em essência, e aquilo que Deus preparou para que nós fôssemos. E quando você tem uma visão equilibrada a seu respeito, como eu disse no início, isso é libertador, porque você não vai nem ficar se cobrando, né, demais, e nem se depreciando demais. Você não vai ficar se cobrando para ser uma coisa que você não foi chamado para ser, né? E você não vai ficar se depreciando, porque você sabe exatamente qual é o seu papel, qual é o seu lugar, qual é o seu valor, qual é a sua importância. Deu para entender aqui, irmãos, o que eu quero passar para vocês? Amém? Vamos seguir. Outra coisa que a gente aprende aqui, a segunda lição, né, que a gente aprende nesse texto, e que a gente aprende com João Batista, em especial aqui, é o seguinte, né? É necessário que apontemos sempre e somente para Jesus, né? É necessário que apontemos sempre e somente para Jesus. Então, João Batista, ele é um grande exemplo nisso, não é? Porque, veja aqui no versículo 24, diz o quê? Os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, né? Então eram fariseus que estavam lá questionando João a respeito de se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era o profeta, ou então quem ele era, enfim. E aí o versículo 25 diz: e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então veja que João Batista, ele tira o assunto, a conversa de sobre ele, né, de cima dele, e ele começa aqui já a apontar para quem? Para Cristo, né? Ele está dizendo aqui, eu batizo com água, mas no meio de vós, né, aí no meio de vocês, está quem vós não conheceis, verso 27, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, não é? Enfim, está aí. Depois ainda vamos para o versículo 29. No dia seguinte, então veja, irmãos, primeiro João Batista fala que estava entre eles uma pessoa que eles ainda não conheciam, né? Eles iriam conhecer, e que essa pessoa era tão grande, tão maior do que ele, João Batista, que João Batista não era digno nem de desatar as sandálias, né, dessa pessoa. Ele está se referindo a Cristo, ao Messias, né? E aí então, versículo 29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, viu João Batista, viu Jesus, vindo na direção dele, e o que João Batista disse? E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que João, ele está exaltando a Cristo, ele está anunciando a Cristo, ele está colocando, né, eu gosto de usar essa expressão, ele está colocando os holofotes em Cristo, ele está tirando os holofotes dele mesmo e está colocando os holofotes em Cristo. Versículo 30, ele diz, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha que interessante, a gente sabe que humanamente falando, João Batista era mais velho que Jesus, né? Você conhece a história. A mãe de João Batista, ela ficou grávida antes de Maria, um pouquinho, 6 meses antes. Então, fisicamente, humanamente falando, João Batista era um pouco mais velho que Jesus, 6 meses. Mas ele diz aqui, ó, eu estou falando para você, esse aí que vocês ainda não conhecem, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, esse daí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse aí é a favor
de quem eu já disse para vocês que ele tem a primazia, né? Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então João Batista ele está dando testemunho aqui da pré-existência de Cristo, não é? Porque Cristo, a segunda pessoa da divindade, o verbo de Deus, conforme é revelado aqui no capítulo 1, o Logos, a palavra de Deus, o verbo de Deus, ele não passou a existir quando Jesus nasceu no ventre de Maria, né? O verbo eterno de Deus, por isso que a gente fala, o verbo eterno de Deus, o verbo eterno de Deus existe com o Pai, com o Espírito Santo, desde toda a eternidade. Então, João Batista fala, ó, esse que eu estou anunciando, ele já existia antes de mim. Verso 31, continuando aqui, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim. Não é? Então, olha, qual o propósito da vinda de João Batista? A fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizo com água. 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha quanta coisa, gente. É bastante coisa aqui, né? Então, João, ele testifica aqui, não é? Que ele mesmo não o conhecia, mas aquele que havia enviado João a batizar com água, disse para João, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E a gente sabe que no batismo de Jesus, esse relato está lá no Evangelho de Mateus, quando João Batista batiza Jesus, o Espírito desce sobre Jesus, né, na forma corpórea de uma pomba. E ele fala aqui, né, no versículo 32, ele diz, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então ele está dizendo aqui, inclusive, né, que não só o Espírito veio sobre Jesus, né, pousou sobre Jesus, como disse, esse Jesus que eu batizei, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que vai imergir as pessoas, a igreja dele, no Espírito Santo. E aí ele ainda diz no versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha quantos testemunhos João Batista está dando a respeito de Jesus. Aqui ele falou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, aqui ele falou que Jesus é o Filho de Deus, não é? Ele testemunha aqui da pré-existência, ele testemunha que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o que tira o pecado do mundo, olha quanta coisa, mas vamos ainda seguir um pouquinho mais. Versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Irmãos, é muito interessante isso, né? A gente vai ver aí na sequência que um desses 2 discípulos chamava-se André. André, que foi um dos 12 discípulos de Jesus e que era irmão de Pedro. André era irmão de Simão Pedro, do apóstolo Pedro, né? Mas veja só, a Bíblia diz, né, aqui também, que no dia seguinte, João estava na companhia desses 2 discípulos, André e o outro discípulo, que a Bíblia não diz o nome, e aí ele viu Jesus passar novamente, e novamente ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Veja, ele podia estar preocupado, né, peraí, se eu ficar falando tanto de Jesus, os meus discípulos vão me abandonar, porque é interessante que João Batista tinha os seus discípulos também. Você vê aí que ele, versículo 35 diz que ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos, ele tinha mais. 2 dos discípulos de João estavam com ele agora, André e um outro, que a Bíblia não diz o nome.
E ele poderia, né, de repente, ficar pensando, poxa, mas se eu ficar falando toda hora de Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, que eu não sou digno de desatar as sandálias dele, eu vou terminar perdendo meus discípulos. Mas veja que a preocupação de João não era essa. A preocupação de João era qual, irmãos? Era glorificar Jesus, era exaltar Jesus, era testemunhar de Jesus, não é? É tão interessante isso que tem aqui em João mesmo, quer ver? Abre aí comigo rapidinho, no capítulo 3, é só você virar uma página. No capítulo 3, versículo 24. Eu já vou ler com vocês, mas o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte, os discípulos de João, né, eles começaram a perceber que Jesus, porque aí Jesus já começa o ministério dele, e Jesus e os discípulos de Jesus começam também a batizar as pessoas. E aí começa a haver uma migração, né? Aqueles discípulos, alguns dos discípulos que seguiam João, foram seguir Jesus. Aquelas multidões que seguiam João, que ouviam João, que eram batizadas por João, começaram a seguir a Jesus. E os discípulos de João que ficaram com ele, começaram a falar, olha, Jesus está batizando mais do que nós, né? Quer ver? Veja aí, versículo 22, capítulo 3, 22. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava, está vendo? Jesus batizava com os seus discípulos. 23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então criou-se ali uma situação que o pessoal começou a questionar João, olha, aquele lá que você estava dando testemunho, ele está batizando também, assim como você batiza, e o pessoal está tudo indo para lá. O pessoal está saindo da tua igreja, João Batista, e está indo para a igreja de Jesus. Né? Para contextualizar aqui. A frequência da tua igreja, João Batista, está indo tudo para a igreja de Jesus. E aí? Você não vai fazer nada para segurar a frequência? Você não vai fazer nada para segurar o povo com você? Né? Estou aqui parafraseando, né? E aí nesse contexto, João fala o quê? 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha, irmão, João foi um homem mesmo, realmente que ele tinha alguns entendimentos que são, como eu falo, né? Falo para vocês, falo para mim, são libertadores. Né? Porque às vezes a gente fica querendo ter aquilo que Deus não vai nos dar, né? Porque Deus sabe como trata com cada um, não é verdade? Deus sabe como trata com cada um, não é? Até na questão material mesmo, às vezes, não é verdade? Às vezes você vê uma pessoa, puxa, mas fulano prospera, que parece que, não é? Tem o toque de Midas, já viu aquela história do toque de Midas? Que tudo que a pessoa põe, a mão vira ouro. Tem gente que parece que tudo que ele faz, o cara, né? E eu estou aqui lutando, meu Deus do céu, vivendo essa vida, né? Nesse aperto. Olha, eu não estou dizendo para você que você não deve procurar melhorar de vida, que você não deve trabalhar, se esforçar. Mas nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ter muito dinheiro. Não é? Sabe por quê? O homem
não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dada, irmão. Não adianta você lutar para ter uma coisa que Deus não quer te dar, que Deus não planejou te dar, que Deus sabe que nem é bom você ter, que você não tem nem estrutura para ter muitas vezes, não é? Às vezes a gente quer ter uma coisa que a gente não tem estrutura emocional para ter aquilo. E se a gente tiver aquilo, a gente vai sofrer. Vai sofrer. Você pode perceber, né? Você vê. Não são, eu estou falando de dinheiro agora, né? Mas isso se aplica em muitas áreas. Mas você pode perceber, não são poucos os casos de pessoas que você fica sabendo que ganha muito dinheiro, às vezes, por exemplo, ganha na loteria. E a pessoa, ela não sabe, ela não tem estrutura para administrar aquilo ali. Ela perde tudo em pouco tempo. Eu lembro de um caso aqui no Brasil, há uns anos atrás, que o cara ganhou na loteria, e aí já viu, né? Aí logo ele casou lá com um avião, né? Porque o amor é lindo, né, gente? O amor é lindo, né? Você sabe. O cara ganhou na loteria, ele tinha muito dinheiro. Aí aquela mulher que casaria com ele, obviamente, se ele não tivesse ganho na loteria também, né? Aquele avião, né? Casou com ele. Tá certo? Aí passou um tempo, essa mulher entrou no esquema lá, mandou matar esse homem. E ele foi assassinado mesmo, né? Depois, é a lembrança que eu tenho na minha mente que essa mulher com quem ele casou estava envolvida. Então você vê, pessoas que talvez esse cara teria sido mais feliz se ele não tivesse ganho na loteria, né? Estaria vivo até hoje. Não é? Então, irmãos, tem pessoas que não têm estrutura. Você vê às vezes algum jogador aí, né? Esses jogadores de futebol, você vê, às vezes são pessoas que, né? Alguns têm uma estrutura, às vezes familiar, tal, que até segura o esquema, mas tem uns que eles se perdem no meio dos carrões, das mulheres, da bebida, da droga, né? Se perde, né? Não tem uma estrutura. Então, gente, Deus, ele sabe o que ele dá e o que ele não dá para a gente. Amém, irmãos? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E aí, o versículo 28, a gente está lendo João 3, agora 28. E João diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Eu sei que eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, né? E naquele tempo, nos casamentos daquele tempo, o amigo do noivo, um amigo muito próximo do noivo, ele tinha um papel muito importante para ajudar o noivo a preparar a cerimônia, né? Para dar todo o suporte ali para o noivo, para que o noivo pudesse desfrutar do casamento. O amigo do noivo ficava carregando o piano, né? Modo de dizer, era o carregador de piano, enquanto o noivo desfrutava ali da festa. Então João Batista, ele tinha consciência, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu estou aqui para dar o suporte, eu sou o precursor. Quem tem a noiva é o noivo, não é? E aí ele diz ainda, né, termina esse versículo maravilhoso, versículo 30, ele diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, né, falando tudo isso, para mostrar o quê? Para mostrar o quanto João, quanto testemunho João deu a respeito de Jesus. Quanto João colocou os holofotes em Jesus. Ele tirou os holofotes dele e colocou em Jesus. Ele viu os discípulos dele indo seguir a Jesus. Olha, está aí o versículo 30. Agora voltando para o capítulo 1, versículo 37. Os dois discípulos, André e o outro, ouvindo-o dizer isto, ouvindo João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Ele viu os discípulos dele irem atrás de Jesus, irem seguir a Jesus. Ele viu as multidões irem para Jesus. Ele viu
como que por assim dizer, o ministério dele se declinando. E daqui a pouco João vai ser preso. E vai ser decapitado. Não é? Mas ele manteve o seu testemunho, né, aqui. Depois ele passa por uma crise e tal, mas Jesus manda uma mensagem para ele, não é? Mas o fato é que é muito bonito a gente ver João aqui apontando sempre e tão somente para Jesus. E é isso que a gente tem que procurar fazer, né, irmãos? A gente vive um tempo difícil, né? A gente vive um tempo complicado, confesso para vocês, não é? A gente vive um tempo muito complicado, né? Em que às vezes a gente até aprende, né, a fazer, né, o nosso marketing pessoal, né? A gente tem que ficar muito atento nisso, né? A gente tem que buscar glorificar ao Senhor Jesus, tirar o nosso nome, né, dos holofotes. Eu digo que muito dificilmente eu ouço rádio, né, gospel. Antigamente eu ouvia bastante, hoje eu ouço muito pouco. Mas eu lembro, né, uma coisa que marcou uma época que eu ouvia uma rádio gospel aí, é que tinha um programa de um evangelista, que eu não vou dizer o nome dele, talvez alguém vai saber de quem eu estou falando. Eu vou chamar ele de evangelista fulano de tal, tá? Fulano de tal. Então, o programa dele chamava-se Programa Evangelista Fulano de Tal. E ele, no programa, né, naquela 1 hora de programa, todo momento ficava tendo aquelas chamadas. Programa Evangelista Fulano de Tal. E evangelista fulano de tal, e família fulano de tal, até o nome da família, o sobrenome, ficava falando, né? E aí no finalzinho do programa, quando ia acabar o programa, ele colocava uma frase assim: Jesus em primeiro lugar. Aí eu falava, puxa, só falou do evangelista fulano de tal, família fulano de tal, evangelista fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí no finalzinho aparecia Jesus. E ainda dizia, Jesus em primeiro lugar, né? Então, irmãos, a gente tem que ficar atento, né? Porque de fato Jesus tem que estar em primeiro lugar, amém, irmãos? Então importa que nós diminuamos e que Ele cresça. Que nós desapareçamos e que Ele cresça. A estrela maior é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu gravei essa frase, eu lembro, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Aqui no avivamento bíblico aqui do Jaçanã, teve uma época que a gente foi pastoreado pelo pastor Alídio Flora Agostinho, né? Que foi um dos fundadores, um dos 3 fundadores da denominação, a qual a gente faz parte hoje. E o pastor Alídio, veja, um fundador da igreja, né? Mas ele fazia questão, ele falava, olha, aqui só tem uma estrela, a estrela aqui é Jesus, né? Ele até falava assim, eu não sou fundador de nada, pela misericórdia de Deus, Deus me usou para ser um dos que iniciaram essa obra, mas o fundador é Jesus também, né? Eu sou, pela misericórdia de Deus, ele dizia, eu sou um iniciador, Deus me usou como uma das pessoas para iniciar, mas é Jesus que é o fundador, Ele que é a estrela, e toda a glória e toda a honra tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo, né? Então é assim que a gente tem que pensar, amém, irmãos? Vamos seguir aqui, versículo 38 agora. Aí o texto diz para a gente que e Jesus voltando-se, né? Então os 2 discípulos passaram a seguir Jesus, diante do testemunho que João Batista dava. André e o outro foram seguir Jesus, né? Então, versículo 38, e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Né? Ou seja, onde o senhor está morando? Onde o senhor está habitando, ficando, enfim. E aí o versículo 39 diz assim, respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia.
sendo mais ou menos a hora 10ª, né? A hora 10ª era aproximadamente 4 horas da tarde. Aqui, gente, a gente aprende um terceiro princípio que eu quero trazer para vocês nessa noite, que é o seguinte: é necessário que nós entendamos, né, que o verdadeiro discipulado é caminhar junto, né? Aqui Jesus, ele começa um programa de discipulado, eu imagino, com esses dois aqui. E é muito interessante, né, que o texto diz, que no versículo 37 diz que eles seguiram Jesus. No 38 diz, e Jesus voltando-se, vendo que os seguiam. Então Jesus, ele percebeu, ele notou que aqueles dois discípulos o estavam seguindo, estavam interessados, né? E aqui uma palavra, né? De repente, para quem tem um pouco mais de maturidade cristã, que já tem mais tempo de caminhada na fé, nós precisamos, irmãos, ficar atentos às pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para nós discipularmos essas pessoas, para nós, né, mentorearmos essas pessoas. Você vê que Jesus, ele estava atento, ele percebeu, né? E aí ele começou um diálogo com eles. O que vocês estão buscando? E eles perguntaram: onde o senhor mora? Onde o senhor assiste? E aí Jesus falou o que para eles? Jesus falou para eles: vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando. Então Jesus levou eles para a casa dele. Jesus levou aqueles dois discípulos para a casa dele. E o texto diz que eles ficaram com Jesus, né? Ficaram com ele aquele dia. A impressão que o texto passa é que era mais ou menos umas 4 horas da tarde quando aconteceu isso, e que o restante daquele dia eles ficaram com Jesus, na casa de Jesus, na companhia de Jesus, fazendo o quê? Conversando, sendo discipulados, sendo instruídos, né? O Senhor Jesus passou a ensinar para eles as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, irmãos, veja que interessante, né? O que eu falei aqui? É necessário que entendamos que o verdadeiro discipulado é caminhar junto, né? Aquele que vai discipular alguém, ele precisa dedicar a essa pessoa tempo. Veja que eles passaram aquele dia com Jesus, e muitas vezes até a própria casa, porque discipular uma pessoa é mais do que compartilhar a sua casa e o seu tempo, é compartilhar a sua vida. Você que é mais maduro na fé, você deve ser um discípulo de Cristo, parecido com Cristo, e você deve levar os novos na fé, ou aqueles que estão se interessando, a também se tornarem pessoas parecidas com Cristo, né? Então é isso, é muito interessante. O verdadeiro discipulado é estar junto, é caminhar junto, né? É compartilhar a vida, sabe, irmãos? Discipulado é mais do que, né? É mais do que eu falar para uma pessoa: lê esse livro aqui, que isso também faz parte, né? Ouve a aula lá do panorama do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Mas essa aula ainda é uma bênção, mas é impessoal, ainda não é um discipulado, né? Não é um discipulado, porque é impessoal, porque o discipulado é estar junto, é caminhar junto, é conviver junto, não é? É ir no horto florestal junto, né? É ficar aquele tempo junto, né? Porque ali, muitas vezes o discipulado ele se dá até nessa informalidade. O pessoal está lá junto, batendo um papo, sentado, não tem microfone, não tem, né? O pessoal está junto ali, conversando, e ali um vai partilhando, vai discipulando, vai falando, vai explicando, é assim, é assado, né? Às vezes a pessoa pergunta, é uma oportunidade de perguntar. Então, gente, é isso, né? Eu falo para vocês que eu estava me lembrando, né? Eu compartilhei uma palavra ontem à noite, um pouquinho diferente dessa aqui, mas é baseado no mesmo texto, e eu estava me lembrando, né, que lá na igreja do Camucí, igreja que o Senhor nos permitiu pastorear lá durante 15 anos, eu tinha essa dificuldade, né? Que eu morava, era o inverso, eu morava para cá e pastoreava lá, né? Eu morava na Zona Norte
e pastoreava lá. Agora estou inverno, agora inverti. Eu moro lá e pastoreio aqui. Mas teve um momento assim, né? Vocês precisam orar, irmãos, para chegar esse momento aqui também, né? Na minha vida, aí, se for da vontade de Deus. Mas chegou um momento que eu e a minha esposa, a gente decidiu, falou, nós vamos vender esse apartamento aqui e vamos comprar um apartamento lá, para a gente ficar mais perto da igreja, né? Para a gente poder estar mais junto com os irmãos. Porque discipular é isso, é caminhar junto, né? Estar mais perto, estar mais junto. E, bom, eu não vou entrar em detalhes, a gente conseguiu aqui, uma coisa de Deus, vendemos rápido a casa, o apartamento, sem colocar placa, sem nada. Compramos lá, né? Fomos morar para lá. E uma das primeiras coisas que a gente fez, quando a gente mudou para lá, foi trazer o povo para dentro da nossa casa mesmo. O pessoal da igreja a gente levava para dentro da nossa casa, né? Tem um aqui que ia lá toda hora, o Luciano, né? O Luciano estava sempre lá com a gente. E a gente levava mesmo os líderes da igreja, né? Pessoas nas quais a gente queria investir, que a gente via que tinham potencial para serem obreiros, né? Para exercerem ministérios. Eu fiz praticamente um curso de treinamento com eles, assim, dentro da minha casa, na sala da minha casa, né? A gente abria ali, punha o sofá encostado na parede, as cadeiras, e ali a gente conversava, né? Como se fosse uma célula, ia passando para eles a visão da igreja, e foi um tempo muito bom, muito maravilhoso, de crescimento para a igreja ali na época, né? E às vezes eu penso em fazer isso, eu falo, meu Deus, a distância é tão complicado, né? O tempo nosso está tão difícil, mas quem sabe o Senhor não prepara isso, né? Para a gente aqui também. Mas esse é o princípio, né? É um princípio do discipulado, caminhar junto, partilhar a casa, partilhar o tempo, partilhar a vida, né? Mas vamos seguir aqui, para a gente ir concluindo aqui, para concluir. O versículo 40 diz assim: era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, né? Então, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então, gente, aqui, o que a gente tem aqui, né? Aqui o princípio que a gente vai aprender é o seguinte: é necessário que nós aprendamos a importância de se compartilhar as boas novas, né? Veja que, quando André entendeu que Jesus era o Cristo, quando André entendeu que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o ungido que os profetas haviam testemunhado que viria, profetizado que viria, quando ele entendeu isso, ele foi falar para Pedro. Então veja, quem foi que evangelizou Pedro? Foi André, o irmão dele. Tanto que o versículo 42 é muito bonito, né? Ele começa dizendo assim: e o levou a Jesus. Foi André que levou Pedro a Jesus. O Pedro, o apóstolo Pedro, né? Aqui não era apóstolo Pedro ainda, aqui era o Pedro, né? Mas viria a se tornar o apóstolo Pedro. E o que é maravilhoso, sabe, irmãos, é assim, como eu falei aqui, é necessário que aprendamos a importância de compartilhar as boas novas. Irmãos, nós temos que compartilhar as boas novas com as pessoas. Você tem que compartilhar as boas novas com seus vizinhos. Você tem que compartilhar as boas novas com seus colegas de trabalho. Você tem que compartilhar as boas novas com seus familiares. Você tem que compartilhar as boas novas com seus colegas lá da faculdade, da escola. Tem que compartilhar as boas novas com as pessoas. Nós temos que compartilhar o Evangelho, né? Primeiramente através de um testemunho bonito de vida, né? Uma vida consagrada a Deus, que aponte para Jesus, né? Mas também usando as palavras, evangelizando, falando.
e deixar os resultados com o Senhor, porque eu fico impressionado quando eu leio esse texto aqui, porque eu fico pensando, olha a pessoa que André ganhou para Jesus. Irmãos, esse homem, Pedro, não é, que André levou até Jesus, esse homem foi o homem que Deus usou no dia de Pentecostes para pregar o primeiro sermão da história da igreja, no qual quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E Pedro se torna o principal dos apóstolos, não é? Antes da conversão do apóstolo Paulo, Pedro era o principal dos apóstolos, era o líder da igreja primitiva, ali em Jerusalém. Deus, quando o evangelho chegou a Samaria, né, que era aquele povo meio judeu, meio gentil, quem que Deus leva, né? Quem começa o trabalho ali é Felipe, mas depois Pedro e João vão para lá para confirmar a obra. E depois também Deus leva Pedro na casa de Cornélio para abrir a porta do evangelho aos não-judeus. Então Deus usou poderosamente a vida do apóstolo Pedro, irmãos. Não é? E tudo por quê? Porque uma pessoa chamada André, não é? Depois ele nem aparece muito na Bíblia, o André, mas foi ele que Deus usou para levar Pedro e Jesus. E eu estava lembrando, né, de algumas coisas interessantes, não é? Por isso que você tem que falar do amor de Deus, nós temos que falar do amor de Deus, porque a gente não sabe o que Deus pode fazer a partir da vida da pessoa que você está evangelizando. A gente não tem noção, não é? Eu gosto sempre de contar essa história. Quando eu era adolescente, assim, início da juventude, eu gostava muito de ler os livros do pastor Paul Yang-cho, né? Ele é um coreano, pastor coreano, Paul Yang-cho. E esse pastor, ele é o pastor, até hoje, da maior igreja evangélica do mundo. Maior igreja evangélica do mundo. Na época que eu li os livros dele, quando eu era lá adolescente, jovem, as estatísticas diziam que a igreja do Paul Yang-cho tinha 500.000 membros, porque é uma igreja que trabalhava também com células, né, com grupos familiares, não é? 500.000 membros. Essa igreja está até hoje lá na capital da Coreia do Sul, Seul, não é? A Coreia do Sul é interessante, é o oposto totalmente da Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho da face da terra, enquanto que a Coreia do Sul é um dos países mais avivados da face da terra, né? Onde tem um dos maiores índices de cristãos evangélicos do mundo é lá na Coreia do Sul. E a maior igreja, lá tem enormes igrejas muito grandes na Coreia do Sul, presbiterianas, né? Enfim, de várias denominações, mas a igreja do Paul Yang-cho é a maior. E eu me lembro assim muito que eu fui muito marcado, né, pelos livros do Paul Yang-cho quando eu lia. Foi até um dos meios que Deus usou assim para confirmar esse chamado para o ministério na minha vida e tal. Mas eu estou falando disso para dizer o quê? Como esse homem se converteu ao evangelho. Com 19 anos, o Paul Yang-cho, ele estava com tuberculose, se não me engano, estava até desenganado pelos médicos. Ele estava internado, e no quarto de hospital, do sanatório, sei lá onde ele estava, ele conta essa história. Chegou uma mulher, uma senhora, e deu para ele de presente um Novo Testamento. Um Novo Testamento. Não me lembro assim os detalhes, não sei se a mulher fez uma oração, enfim, e saiu. E foi ali que esse homem começou a ler a Bíblia. Não é? A partir daquele Novo Testamento que ele ganhou, ele começou a ler aquele Novo Testamento, ele se converteu lendo a Bíblia, né? E depois ele se tornou um pastor extremamente influente, né? Ele veio no Brasil, inclusive
Quando ele esteve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ir ouvi-lo pessoalmente. Ele pregou aqui no Pacaembu. E eu falo para vocês, irmãos, eu posso dar o testemunho meu. Eu fui influenciado pelo ministério desse pastor. Quando eu era adolescente ainda, jovem, foi até um dos fatos que Deus usou para confirmar o meu chamado ao ministério. Tudo porque um dia, uma senhora que o Po Yang Cho nunca mais viu na vida, não sabe o nome dessa mulher, mas essa mulher entrou naquele quarto de hospital e deu o Novo Testamento para ele. Olha a quantidade, milhares, milhões talvez, de vidas alcançadas, porque uma mulher levou o Novo Testamento no quarto para aquele homem que estava morrendo. Não é fantástico isso, irmãos? Essa semana eu recebi um post também, que eu vou até postar por esses dias aí, falando de um evangelista chamado Mordecai Han. É um nome estranho, né? Mordecai Han, nunca tinha ouvido falar. Mas esse pastor, ele era, assim, fazia trabalho de reavivamento. E aí, esse post diz o seguinte, que em 1950, na década de 1950, ele começou a ler os diários dele, de 16 anos atrás, de 1934, que é uma prática que os pregadores antigos tinham, que os pregadores de hoje deveríamos manter, né? Mas a gente não faz muito isso. Eles tinham os diários, né? Eles anotavam tudo. Anotavam os acontecimentos deles, né? E aí esse Mordecai, então, veja, em 1950, ou na década de 50, ele começou a ler as anotações dele da entrada do ano de 1934. E aí ele tinha anotado assim, né? Quer ver? Eu vou até ler aqui, gente. É muito interessante isso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele começou a ler, né? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Ó, aqui. Olha só. Ele começou a ler as anotações dele. As anotações diziam o seguinte: reunião de reavivamento, Charlotte, Carolina do Norte, fracasso. Olha o que ele escreveu. Reunião de reavivamento, Charlotte, Carolina do Norte, fracasso. Nada aconteceu. Apenas um jovem de 16 anos foi salvo. E pelo que eu entendi aqui, ele anotou o nome desse jovem no diário dele, né? Provavelmente o moço se decidiu a aceitar a Cristo. Ele orou pelo rapaz de 16 anos e perguntou o nome dele. Depois, talvez naquele dia antes de dormir, ele anotou o nome desse jovem no diário dele. O nome desse jovem era Billy Graham. Ele achou que ele tinha fracassado naquele dia. Reunião de reavivamento, fracasso. Apenas um jovem se converteu. O nome dele era Billy Graham. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Deus usou Billy Graham, né? Morreu, acho que foi o ano passado, com 99 anos. Deus usou Billy Graham para pregar o evangelho em tudo quanto é lugar do mundo. Entrava, inclusive, em países onde as pessoas têm muita dificuldade de pregar, e ele pregava. Então, irmãos, olha, isso é tão tocante, não é? Você não imagina o que Deus pode fazer através do seu testemunho. Então, dê o testemunho, fale, faça como André, leve alguém a Cristo, amém? E sabe o que é melhor? É que se você levar para Cristo uma pessoa dessas, se você levar um apóstolo Pedro, se você levar um Po Yang Cho, se você levar um Billy Graham para Cristo, não é, você vai ser participante dos frutos também. Você vai ser participante, irmão, dos frutos que essa pessoa que foi um fruto seu vai dar para o reino de Deus, amém? E para terminar aqui, versículo 43, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
né? Então Filipe era conhecido de André e de Pedro. Aí o versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, é outro caso aqui, você vê que Filipe, Jesus o chamou, e Filipe já foi chamar outro para seguir a Jesus também, o Natanael. Versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quinta lição que eu quero trazer para vocês aqui, e última. É necessário que valorizemos o que realmente impressiona a Cristo. É necessário que valorizemos o que realmente impressiona a Cristo, porque o Natanael, quando ele chega próximo de Jesus, o que Jesus fala a respeito dele? Mas, não pelo que a gente entende do texto, Jesus e Natanael nunca tinham se encontrado pessoalmente, assim, fisicamente, eles nunca tinham se encontrado. Mas Jesus falou o quê? Versículo 47, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Verso 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? De onde você me conhece para você estar falando de mim essas coisas? Que eu sou um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano, enfim. E aí então, o versículo 48 diz, respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus, foi um ato aqui de onisciência de Cristo, que ele disse, eu antes de Natanael te chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aqui, irmãos, veja, vou só concluir aqui para fazer um último comentário. Natanael, ele ficou encantado, com o que Jesus disse para ele, e ele falou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas, irmão, aqui, eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês aqui. Possivelmente, quando estava debaixo da figueira, Natanael estava buscando a face do Senhor em oculto, E Jesus já o tinha visto lá, debaixo da figueira, na sua devoção a Deus. Antes de vê-lo pessoalmente, Jesus já tinha visto Natanael lá debaixo da figueira. E aqui, irmãos, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor realmente valoriza. É o que eu falei aqui, é necessário que valorizemos o que realmente impressiona Cristo. Cristo ficou impressionado com o fato de que possivelmente Natanael estava ali, debaixo da figueira, possivelmente, quem sabe, orando, adorando a Deus, quem sabe ele tinha acesso a um rolo ali de pergaminho, estava lendo ali um texto da palavra de Deus, em comunhão com Deus, e isso impressionou a Cristo, e a gente tem que valorizar também aquilo que impressiona a Cristo nas nossas vidas, Então eu quero encerrar com essas perguntas. Nós temos valorizado o que realmente impressiona ao Senhor? Ou nós só temos valorizado o que impressiona aos homens? Será que o Senhor pode dar a nosso respeito o mesmo testemunho que Ele deu a respeito de Natanael? O Senhor tem nos visto debaixo da figueira, entre aspas, em comunhão com Ele, ou só tem nos visto em nossas correrias e sem tempo para Ele? Você vê que Natanael,
Tudo indica que ele era um homem que ele separava tempo para orar, para estar em comunhão com Deus, para ler a palavra de Deus, e por isso Jesus o elogiou. Isso era muito importante para Jesus, né? Ele estava buscando mais agradar a Deus do que aos homens, e a gente tem que, né, aprender com esse exemplo aqui de Natanael, e aprender a valorizar, não aquilo que impressiona os homens, né, irmãos? Porque infelizmente todos nós também corremos essa tentação, né, de buscar agradar os homens, né, de fazer aquilo que impressiona os homens, mas a gente muitas vezes deixa de fazer aquilo que impressiona a Deus. Então, que como Natanael a gente possa ter, né, diariamente aquele tempo em que a gente fica debaixo da figueira, em oração, em comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, né? Ali, na obscuridade, naquele momento, né, longe de tudo, de todos, para a gente estar na presença do Senhor em comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé na presença de Deus? Glória a Deus. You're the source of life, justice and love. I want to abide in you, not just because